qualquer tipo de crime, se quando passa a ideia da impunidade, estimula o crime. E crime ao volante, eu acho que, primeiro, as leis são brandas. Eu acho também que nós devemos refletir, porque eu não admito alguém que sabe que, ao beber, ele pode matar alguém, isso vire apenas um homicídio culposo, e ele não é incomodado frente digamos, ao sofrimento que ele causou. Então, lamentavelmente, eu tenho a impressão que a fiscalização ainda não é levada tão a sério quanto deveria. O Ramalho comentou, a ideia de copiar pega mal. Não, mas vamos pegar a ciência. A ciência é um acúmulo universal. Então, alguém que finaliza uma pesquisa, ele pode até ficar mais famoso, mas aquele que fez a pesquisa básica lá atrás tem tanto valor quanto, eventualmente, mais. Então, para mim, eu não teria nenhum pudor em pegar as melhores práticas e transformá-las numa prática geral. O nosso objetivo é salvar vidas, preservar a vida humana, mas o grande desafio e a gente tem conseguido isso ao longo do tempo, é interagir no cotidiano das pessoas para que ocorra a necessária mudança de comportamento, mudança de hábitos na sociedade. E ao longo dessa jornada de 6 anos e meio, nós já recebemos no nosso estado a visita de 20 estados da federação que vieram entender o modelo de gestão fluminense, do que a gente tem feito nessa trajetória para tentar mudar essa perspectiva no cenário. No mês de setembro agora, nós alcançamos a marca de 2 milhões de motoristas fiscalizados nas nossas operações. Então, em quase 6 anos e meio, 2 milhões de motoristas passaram pela checagem de alcoolemia. Quando começamos as ações em 2009, 20% dos motoristas fiscalizados, em qualquer blitz que fosse montada, os motoristas eram flagrados sob efeito de álcool. Ao passar dos anos, essa estatística veio diminuindo e temos, em 2015, 7% de média. Ou seja, um indicativo muito positivo que a sociedade começa a mudar o comportamento, começa a mudar os seus hábitos. E eu acho que a gente está aqui para discutir, a fiscalização tem o seu papel importante, fundamental, para provocar essa mudança de comportamento, mas é essencial a gente não esquecer que nós, cidadãos, a sociedade precisa se engajar nessa grande causa, precisa participar efetivamente. Não adianta pensar que é o meu vizinho que tem que participar, é o meu amigo do trabalho que tem que participar. Nós é que precisamos estar inseridos nisso. E é claro que o poder público, através da fiscalização, contribui muito com esse viés de provocar essa mudança de comportamento tão necessária. E a estratégia da Polícia Rodoviária foi identificar os pontos críticos, aqueles onde mais se morre pessoas, né? Ou mais tem feridos graves, o que a gente conceituou de acidente grave, onde mais acontecem acidentes graves, ou seja, aquele acidente que tem pelo menos um ferido ou um morto. E através da análise desse ponto crítico, a gente determinar qual tipo de fiscalização deve ser adotada naquele lugar. Porque a maioria dos acidentes, normalmente, tem uma infração ligada a ele. Normalmente, houve o cometimento de uma infração antes da ocorrência daquele acidente. Então, se naquele lugar tem muita colisão frontal, por exemplo, normalmente isso é por causa de uma ultrapassagem. Então, o que a gente faz? A gente coloca uma viatura naquele ponto para coibir a ultrapassagem. A gente tem procurado, inclusive, como muito bem disse o deputado, a multa ela não é ela acaba sendo um fator, vamos dizer assim, educativo, punitivo, mas ela não é não é o que a gente busca. Algumas multas ainda são leves, apesar de que as multas, talvez assim mais importantes, como alcoolemia, ultrapassagem, já tiveram a sua majoração, mas ainda temos que pensar nas questões de velocidade, né, o uso do cinto de segurança, porque são essas questões que realmente fazem a diferença na hora de um acidente. Coronel Andrade, aqui, se me corrija se eu estiver errado, responde direto para o gabinete do governador, que é um exemplo dessa colocação da gestão, né, do gestor público assumir isso, né, de entender que não é um problema só de trânsito, que o seu hospital público lá, que está sob sua responsabilidade, né, está com 50%, 60% dos leitos ocupados por acidentados de trânsito. Então, acho que o primeiro passo é o gestor público acordar para essa situação. E quando se fala de município, né, a gente tem as divisões entre as esferas, né, a gente tem divisões de competências, né, e divisões de circunscrição, de local onde você pode atuar. E muitas vezes isso se mistura, né, principalmente entre o Estado e o município.
E, na verdade, elas têm que ser complementares, né? O Estado praticamente é responsável pela situação do condutor e do veículo, e o município se responsabiliza pelo uso do solo, estacionamento, circulação e parada. Quando a gente consegue integrar essas políticas, né? Eu tenho um governador que assumiu isso como um papel de líder nesse processo, e o prefeito também assumiu isso lá no seu município como líder desse processo, e ambos conseguem se conversar e criar uma afinidade entre as políticas, independente da questão partidária. Eu acho que aí a gente consegue rumar por uma solução e para resultados. E a gente tem isso comprovado por estatísticas. Onde isso aconteceu, os resultados vieram e vieram com velocidade. Eu não posso ter, dentro de um município, por exemplo, o agente mauzinho e o agente bonzinho. Eu preciso ter uma estratégia de fiscalização pautada em metas, em objetivos, e quando a gente fala em metas, o Coronel Andrade colocou, são metas de abordagens e não metas de multas, né? O Nunes falou bem isso, a gente, quiçá um dia, tenha multa zero, né? Quiçá um dia os nossos agentes fiquem só para fazer operações, para atendimento ao público. Então, acho que isso é muito importante. O gestor público adotar isso como uma política do seu governo e implementar isso com base numa estratégia, pautada em estatística, pautada em procedimento padrão, né? Aí eu acho que a gente consegue trazer a sociedade para perto do poder público, e todo mundo trabalhando pelo bem comum. A fiscalização, nesta fase da nossa sociedade, é parte, digamos, dessa pedagogia, porque ele vai sentir no bolso, ele vai sentir nos pontos, e aí eu acho que nós temos que ter uma campanha em cada espaço. A ideia central é essa. Todo mundo quer melhorar, agora o que você está fazendo por isso? A fiscalização não anda sozinha. Ela tem que andar junto com o pilar que a gente chama de educação ou de prevenção. Então, se você chegar no estado do Rio de Janeiro e perguntar a qualquer cidadão fluminense se ele conhece a Lei Seca, é quase que impossível dele falar que não conhece a Operação Lei Seca. Não somente por causa da blitz presente nas ruas, mas porque, de alguma forma, ele já foi impactado pelas ações de prevenção, de conscientização que circulam junto à sociedade. Nem que seja pelo congestionamento, ele já encarou uma, né? Felipe, eu não vou falar do congestionamento. Não, sim, claro, tem que reclamar de alguma coisa, né? Mas a gente investe muito em campanhas de rádio, de televisão, outdoors, os meios de transporte envelopados, né? Lembrando, chamando a atenção da sociedade sobre a importância de mudar, de se adaptar àquilo que eu falava, na necessidade de mudança de comportamento social. E não só através disso, de comunicação publicitária, como também de ações efetivas de educação. Nossos agentes realizam palestras em escolas, em empresas. Eu acho que está faltando, às vezes, da nossa parte, enquanto Estado, talvez isso, nos comunicarmos melhor. E dizer para a população, nós estamos aqui para salvar, nós não somos seus inimigos. A nossa função aqui é salvá-los. Aquele que é infrator, quanto mais, normalmente, ele é uma pessoa individualista. É o meu tempo, né? É a minha reunião que eu vou perder, é o meu filho que tem que chegar no colégio a tempo. O eu é mais importante que o coletivo. A fiscalização tem muito essa função de garantir que as regras sejam cumpridas, mas não é ela que vai mudar o comportamento, né? É a percepção de risco do cidadão que vai mudar o seu próprio comportamento. Isso significa que, por exemplo, e a gente costuma brincar, né? A gente gostaria que as pessoas não respeitassem as leis de trânsito, mas que sim acreditassem nelas. E isso é uma diferença muito grande, porque a pessoa que respeita a lei de trânsito, ela usa o cinto de segurança. A pessoa que acredita na lei de trânsito, ela usa o cinto de segurança, inclusive no banco de trás. A partir do momento que a gente conseguir mudar na cabeça da sociedade a sua percepção de risco, né? Que aquela mãe que coloca a tela na sacada do apartamento para o filho não cair, quando entrar no carro, coloque o filho na cadeirinha, né? Porque ela tem que perceber que o risco que ele está correndo no colo dela, andando lá dentro do carro, é muito maior do que o risco que ele tem de cair da sacada do apartamento. Então, acho que esse é um caminho legal para a gente seguir. Falta do cidadão a confiança no Estado. Quando tem uma placa ali dizendo 80 km por hora, ele tem que acreditar que aquela placa foi colocada por um motivo, né? Que ele, seguindo aquela regulamentação, aquela faixa de não ultrapassagem, ele vai estar preservando a vida dele e a de outros, né? Mas ele acredita que não, aqui é 80, mas eu posso andar a 120. Né? Ele tem eu sou um bom motorista, né? Não tem ninguém fiscalizando. Então, acho que realmente a sensação de impunidade existe e, infelizmente, acho que ela só vai mudar quando isso for uma questão mais cultural mesmo, né? Por que não se cria varas especiais para agilizar processos de acidentes de trânsito?
seja para confirmar a inocência ou para a eventual punição, naturalmente, da direito de defesa. Nós precisamos rever os nossos processos, os nossos ritos processuais. Não é admissível eu hoje pegar um motorista alcoolizado dirigindo e eu levar na prática 2 anos para conseguir suspender a carteira dele, que está lá dito na lei, que a penalidade é a suspensão da carteira de 12 meses. Eu não tenho delegacia de trânsito. Por não ter delegacia de trânsito, eu não tenho uma promotoria ligada ao trânsito. Por não ter uma promotoria ligada ao trânsito, eu não tenho uma vara de trânsito. Ou seja, todos os atores envolvidos na hora de julgar um crime, eles julgam o crime de trânsito no meio de todos os outros tipos de crime que acontecem. Então, a importância nem sempre é adequada e é a devida. Se a gente tivesse, por alguma obrigatoriedade, tendo em vista que o trânsito no país é um problema de saúde pública e social, se a gente tivesse alguma obrigatoriedade que os entes federados fossem obrigados a se organizar dessa forma, nas suas esferas, do executivo e do judiciário, eu acho que a gente conseguiria diminuir esse gargalo e chamar mais atenção em cima da especialidade, de uma preocupação maior de dar resultado, uma resposta à sociedade.